Não faz muito tempo pregamos um sermão aqui sobre o pecado que nós não conseguimos vê-lo em nós mesmos. Não sei se os irmãos se lembram. O pecado da ambição, que está relacionado com a avareza. A ambição que nos impulsiona a adquirir coisas, e a avareza que nos leva a conservá-las de forma praticamente neurótica. Que esses pecados nós não os reconhecemos em nós mesmos. Eu dei aqui o meu testemunho de que em 31 anos de vida pastoral, nunca alguém entrou no meu gabinete para dizer: pastor, eu tenho problemas com avareza. A pessoa pode ser avara com os outros, pode ser avarenta com Deus, mas não reconhece isso. É um pecado que cega as pessoas. Hoje eu gostaria de considerar um pecado que todos nós justificamos. É a ira. Cada um de nós, quando temos os nossos famosos 5 minutos, nós temos as justificativas para isso. Você chega para uma pessoa irada e diga para ela o que está havendo com você, não se ire, e ela vira e diz assim: mas eu não estou irada sem motivo, eu tenho minhas razões. E a pessoa então justifica a sua ira. Eu não preciso perguntar aqui quantos já passaram por acessos de ira na vida, de se sentir profundamente indignado ou até enfurecido. Até crianças passam por esse tipo de experiência. A gente vê o menino pequenininho já ficando furioso. Mães, pais reconhecem, observam logo isso no comportamento de seus filhos. Por que será que as pessoas se iram? Onde está a origem da ira? E aqui vai uma informação surpreendente. A ira, meus irmãos, surge do fato de que nós fomos criados à, que mais? Imagem e semelhança de Deus. A origem da ira está no fato de que nós somos semelhantes a Deus. Os irmãos sabiam que a palavra ira e o verbo irar-se aparecem no Velho Testamento mais de 450 vezes, e que mais de 370 vezes se refere à ira de Deus, ao irar-se de Deus? A ira, meus irmãos, é uma resposta do nosso interior diante da injustiça. Deus se ira exatamente porque Ele vê a injustiça ocorrendo num mundo onde não deveria haver injustiça. A ira de Deus repousa sobre o pecado, porque o pecado produz toda espécie de sofrimento no mundo. Imaginem uma mulher que se casa com um homem maravilhoso, romântico, bonito e rico.
Maravilhoso, não é? Depois de 10 anos de casados, ele começa a ter algum tipo de dificuldade e faz uma coisa que nós não deveríamos fazer. Ele começa a beber socialmente. Não tem nenhum problema tomar um copo de cerveja, beber um uísquezinho. Afinal de contas, o que a Bíblia ensina não é a abstinência, é a temperança. E lá vai ele. Só que ele começa a enfrentar problemas na sua vida, e por causa desses problemas ele começa a beber um pouquinho mais. E ele está numa faixa muito infeliz, daqueles 10% que geneticamente têm inclinações para se tornar dependente da bebida. Aí o que acontece? Daqui a pouco ele está bebendo, começa a beber e beber e beber. O que antes era socialmente, agora é solitariamente. Chega em casa e tem que tomar uma dosezinha antes do jantar, tem que tomar outra depois do jantar, tem que tomar outra enquanto o time dele vai jogar futebol, tem que tomar mais outra porque o time ganhou, ou outra porque o time perdeu, uma no intervalo porque o jogo está muito emocionante, e daqui a pouco ele está completamente dominado pela bebida. Perde o emprego, perde sua condição econômica, começa a ter problemas no seu relacionamento com a mulher e com os filhos, vai se tornando um farrapo humano. Daqui a pouco já está bebendo nos botequins e caindo nas calçadas. Essa mulher que amava tanto esse homem maravilhoso, bonito e rico, eu esqueci o outro adjetivo, essa mulher que se casou com esse homem romântico, as irmãs não deixam esquecer. Essa mulher que amava esse homem agora vai sentir ira, ódio da bebida. Cada vez que ela vê uma garrafa de bebida, ela olha para aquilo com ódio. Se ela pudesse, ela acabava com todas elas, porque ela sabe aquilo que a bebida produziu de sofrimento na sua casa, na sua família. Pessoas que estão aqui, já adultas, que trazem no coração, nas suas emoções, marcas profundas por terem tido uma mãe alcoólatra ou um pai alcoólatra. Deus também, quando olha e vê o sofrimento que está aí no mundo, Deus sente ira pelo pecado. E a nossa ira é por causa disso, porque somos semelhantes a Deus. Há uma injustiça, nós ficamos indignados. Eu me lembro uma vez, estava indo para o metrô, lá perto, não sei fazer o quê, estava com a Helena Ruth no carro, e um indivíduo estava saindo de um botequim, assim, correndo, e meio trôpego, acho que tinha bebido, e atrás dele saiu um outro com uma cadeira de ferro na mão. E deu uma cadeirada pelas costas no outro. E, por incrível que pareça, o outro já vinha trôpego, mas não caiu. Talvez tenha acertado o passo dele. Aí ele mandou a segunda cadeirada. Eu parei o carro, saí do carro indignado e gritei para o indivíduo não fazer isso. E ele veio para mim com a cadeira. E eu entrei no carro, né? Fui embora. Helena disse para mim: papai, não faz isso, papai, não faz isso. Mas eu estava mesmo indignado. Eu acredito que anos atrás eu não permitiria que uma coisa dessas acontecesse. A gente fica
quando vê alguma coisa que está errada. Agora, meus irmãos, o grande problema da ira não é o fato de que a ira se manifesta diante da injustiça. Há uma ira, evidentemente, que não é pecaminosa, por isso que Paulo escreve dizendo: irai-vos e, que mais? Não pequeis. É possível que você fique irado, sem pecar. Mas os teólogos da Idade Média que observavam o comportamento como ninguém, eles disseram: esse é um dos principais pecados. Por que razão? A razão básica, essencial, meus prezados irmãos, é que a partir do momento em que o ser humano pecou, o seu senso de justiça ficou prejudicado. O nosso senso de justiça é injusto. Não é justo. A justiça deve ser cega, mas a nossa justiça não tem nada de cega. Nós achamos que as pessoas podem fazer determinadas coisas com os outros, não conosco. Você entra numa rodinha, você que é homem sabe que os homens são danados para ficar falando mal uns dos outros, mulheres não fazem isso. E estão ali, né, conversando e falando mal de alguém. E você pergunta: o que foi mesmo? Você quer se inteirar das últimas notícias, não é? Você quer se manter atualizado. E você ouve aquelas coisas, mas se essas pessoas estão falando mal de alguém e você as surpreende, e esse alguém é você, aí é um problema. Dos outros elas podem falar, mas de você elas não podem. E o seu senso de justiça? E a sua indignação? O grande problema nosso é que no nosso pecado nós confundimos a justiça com a realização dos nossos desejos. O que queremos, isso sim é justo. O que desejamos, nada mais do que justo. E quando o nosso desejo é bloqueado em algum lugar, nós ficamos enfurecidos. E aí o que acontece? Duas substâncias entram no nosso corpo: adrenalina e noradrenalina. Você já sentiu esse negócio assim, de que o seu corpo reage quando você está furioso? Eu me lembro uma vez que eu fiquei furioso, que o sangue corria nas minhas veias e parecia que a temperatura do meu sangue tinha chegado a 60 graus, estava fervendo. Eu não conseguia suportar aquele calor nas veias. Foi adrenalina, e adrenalina, e adrenalina que entrou ali. Os antropólogos dizem que, na verdade, a ira não tem uma origem moral. Ela tem uma origem natural. Ela faz parte do conjunto das emoções humanas que são ativadas profundamente quando a pessoa enfrenta algum tipo de perigo, algum tipo de ameaça, para poder ter a energia para enfrentar aquela ameaça. Mas, na verdade, meus prezados irmãos, a origem é moral, e este mundo seria um mundo terrível se as pessoas não se irassem. Se não houvesse pessoas que ficassem indignadas, se a população não ficasse indignada diante de determinados descalabros que ocorrem,
políticos corruptos seriam reeleitos constantemente. Era só ter uma agenda de obras feitas que seriam reeleitos constantemente. Cadê o senso de ira, de indignação? O indivíduo olha e diz assim: roubou, mas não roubou o meu. Estão vendo como o senso de ira humano é um problema muito sério? Se trabalhasse para um desses homens, fosse um carpinteiro, colocasse móveis lá na casa dele, num apartamento desses pequenininhos, de 5 suítes, garagem para 9 carros, você chega lá e trabalha durante 2 meses, colocando lá armários na casa do homem, né? E o homem não lhe pagasse direito, lhe desse um calote, você nunca votaria no infeliz. Mas você diz: ah, não é meu, não roubou do meu. Uma ira saudável é necessária para se parar com isso. Eu aproveito o gancho para dizer isso para os irmãos: e não se deixem iludir com a ideia de que todos roubam. Se é verdade que todos roubam, então vamos promover uma divisão, uma distribuição de renda entre os corruptos, que não fique só um roubando, dá oportunidade para outros roubarem também. E roubou, não vota mais nele, e roubou de novo, não vota mais nele, dá chance para outros. Mas parar com isso. Esse senso de ira, meus irmãos, isso é correto. Países melhores do que o nosso, quando as pessoas fazem isso, nunca mais são eleitas para nada. Abra sua Bíblia, leia de capa a capa. A Bíblia não favorece nenhum tipo de partido político. Você seja o que você quiser, de esquerda, da esquerda mais radical, da direita mais radical. Fique em cima do muro, onde você quiser ficar. A Bíblia não o condena por isso, mas a Bíblia condena a injustiça social, o roubo, a corrupção. Então não vote nessas pessoas. Fecha o parênteses. Eu fico irado. E aí perco mesmo. Sangue corre nas veias, esquece. Se eu for tirar minha pressão agora, meus irmãos. Agora vamos imaginar uma cena, trocando os nomes, evidentemente. Ele se chama Hélio, ela se chama Eunir, assim, nomes comuns. E ela, cozinheira de mão cheia, preparou um jantar caprichadíssimo. Dia 29 de julho, o dia que os dois se casaram, a data do casamento dos dois. Se isso bater com alguma coisa, é mera coincidência. Mas ela faz um jantar caprichado e pergunta para ele: que hora você vai chegar em casa? E ele diz: eu vou chegar em casa às 7 horas. 7h30 nada. Mesa posta, luz de vela, retorno àquele início do casamento, quando eram só os dois. 8 horas e nada. 8h30, nada. Ela liga para o celular dele, está desligado, é só caixa postal. 8h45 ele chega. Como é que ela o recebe? Já sabem, não é? Assim, com todo aquele romanticismo das velas que estão lá na mesa? Não. Por que ela está irada? Ela está irada pelo seguinte: eu me esforcei para fazer um jantar para agradá-lo, mas ele não tem nenhuma consideração para comigo, porque se ele tivesse consideração,
sabendo que hoje, aí ela dá uma respirada assim, vem mais adrenalina. Às vezes nem está lembrando que hoje é dia do nosso casamento. Mas se lembrasse, e eu tenho certeza de que não se lembrou, e mais adrenalina, né? Mas mesmo sem ter se lembrado, ele deveria ter ligado. E quando ele chega, ela reclama: não esbraveja, porque essa pessoa não faz isso, né? Mas o marido o que faz? Ele diz para ela: você está pensando que eu faço o que na vida? Você não sabe que eu lido com uma comunidade que chega aos milhares de pessoas através daqueles que frequentam, de parentes? Você não sabe que eu sofro interrupções? Ah, mas você deveria ter pelo menos ligado para mim. Eu teria ligado se eu tivesse sequer tido a condição de olhar para o relógio. Eu enfrentei uma situação tão difícil. Eu chego em casa tão cansado, tão para baixo, com tudo que eu sofri, e sou recebido dessa maneira. Eu esperava, pelo menos, que você me perguntasse por que eu cheguei atrasado. Se ele diz isso para ela, vocês sabem o que acontece? Ele já parte para a ofensiva, já acusa, e ela já se sente mais embaixo ainda. Se ele não fala nada e vai para o quarto pensando essas coisas, agora quem vai ficar irado é ele. Imaginem como vai ser esse jantar. Que romântico vai ser esse jantar. Uma coisa aparentemente simples. Essas coisas acontecem dia após dia. E exatamente acontecem nesses dois lugares com mais frequência: a família e a igreja. Vocês sabem por que a família e a igreja? Porque a família e a igreja é o lugar onde emocionalmente nós esperamos que vamos ser amados e considerados e atendidos no nosso desejo de sermos estimados, que em qualquer outro lugar. Então é na família que existe ira entre irmãs, que uma pega o vestido da outra, pega o batom da outra, pega o brinco da outra, pega não sei o que da outra, ou entre irmãos que também saem com roupa do outro, sapato do outro. É exatamente dentro de casa que temos também maior explosão de ira, porque é em casa onde nós achamos que temos o direito de sermos transparentes. E igreja é outro lugar. Não faz muito tempo estava no retiro da igreja lá no Ranieri e saiu briga. Saiu briga logo no primeiro dia. Não foi no refeitório, nem foi no estudo bíblico, foi no campo de futebol. Segundo dia, briga de novo. Aí, um dos funcionários lá do retiro virou para mim e disse: olha, pastor, o pessoal da igreja é um pessoal muito legal, mas o senhor sabe que tem mais briga no campo de futebol com o pessoal da igreja do que com outros grupos que vêm aqui? Minha cara quase foi ao chão de vergonha. Mas sabe por que acontece isso? É porque aí fora o rapaz da igreja sabe que se ele entrar do jeito que entrou com um irmãozinho, sai briga mesmo de sopapo. E ele não quer esse tipo de briga com o irmãozinho, ele entra porque não tem briga. Ele tem o direito de fazer essas coisas com o irmão, porque o irmão não vai brigar.
É como em casa, fica ali com raiva, mas terminou, está tudo bem o jogo. Foi o que eu disse para ele. Eu disse: lá fora os conflitos que não aparecem no campo de futebol continuam fora do campo de futebol. Aqui não, se o conflito for só de futebol, lá no jantar já acabou. Já terminou tudo, porque eles são uma família. Então a família e a igreja são lugares onde as pessoas manifestam mais conflitos, problemas, dificuldades. Mas vem aí uma outra questão. Quando a pessoa está irada, ela deve expressar a sua ira ou deve engolir a sua ira? Se eu perguntar aqui aos psicólogos, eles vão dizer: se ficar com a ira represada, vai dar artrite, vai dar asma, vai dar problemas estomacais, vai dar uma série de dificuldades. Esses sentimentos que estão lá dentro, que a gente recalca, isso vai cobrar um preço muito pesado. E a irmãzinha vai lá e diz assim: meu marido fez isso e fez isso, reclama. Fala, berra, grita, não é isso que você sente? Bota para fora. É isso que nós temos que fazer. Jeremias, meus irmãos, tem uma ilustração interessante e que está aqui me ocorrendo. Deus deu para ele uma notícia terrível do que iria acontecer. E virou para ele e disse assim: olha, Jeremias, era a morte da esposa dele. Não entre em luto. Você pode gemer, mas em silêncio. Sabem lá o que é isso? Você pode gemer, mas em silêncio. O que Deus estava dizendo para ele era o seguinte: as emoções que você pode sentir, reconheça e geme. Elas são reais, mas não bote para fora não, porque eu tenho propósitos para isso que eu estou fazendo. Eu tenho objetivos para isso que eu estou fazendo. E aí, na hora da ira, essa é a grande questão. Temos propósitos. Quais são os nossos propósitos? O que nós desejamos? Hélio chega em casa atrasado 1h45 para um jantar romântico. A mulher o recebe com 3 pedras na mão. Se ele fica também irado, e ele vai encontrar razões para isso, entra o casal nesse ciclo de acusações. Se ele fica quieto, uma hora essa ira vai explodir. Agora ele pode entrar no quarto dele e pensar. Qual a primeira coisa a pensar? Se eu estivesse no lugar dela, se eu estivesse preparando esse jantar, se eu estivesse preparando tudo direitinho para o meu marido, e ele chegasse atrasado e não telefonasse, como é que eu me sentiria? É conhecer os fatos. Os irmãos sabem que há iras que nós sentimos que são iras por motivos equivocados. Naamã, o Ciro, general da Síria, estava cheio de lepra, chegou para o rei da Síria e disse assim: a minha empregada lá em casa disse que se eu for a Israel, lá tem um profeta que vai me curar da lepra. Aí o rei disse: vai, toma uma carta aqui protocolar, chega lá, procura Itamaraty, apresenta essa carta, eles vão fazer de tudo. E Naamã chega lá, procura o rei de Israel rasga as suas vestes e diz assim: eu tenho poder
para curar, para restaurar um homem de sua lepra. Eu não sou Deus. Ele está procurando uma ocasião para entrar em guerra contra o nosso reino. Eliseu fica sabendo, disse assim para o rei: manda ele vir aqui. E ele vai saber que é profeta em Israel. Quando Naamã vem chegando, cheio de expectativas, porque esse é um dos nossos problemas, nós criamos expectativas acerca de pessoas e do comportamento delas. O profeta vai vir, vai colocar a mão na chaga, vai implorar o seu Deus, e eu serei curado. Naamã manda um empregado, Eliseu manda um empregado ir na direção de Naamã, que vinha para a casa dele, nem recebe em casa. Já é o primeiro problema para Naamã, não ser recebido. Nem recebe em casa. Diz a senhora, diz para Naamã o seguinte: vai no Rio Jordão, mergulha lá 7 vezes e você vai voltar para a sua terra purificado. Naamã ficou furioso, adrenalina no sangue, pisando duro, com raiva. Disse: por que eu vou me molhar nas águas do Rio Jordão e lá publicamente tirar a minha roupa? Todo mundo vê que eu sou leproso, esse pessoal todo, essa turma toda que veio comigo, esse cara quer me humilhar, e essas águas do Jordão, lamacentas, na Síria tem águas melhores, mais limpas. E a ira se enche de argumentos, de razões. E aí gente do lado dele com bom senso vira e diz assim: paizinho, se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil, o senhor não faria? Por que não vai lá no Rio Jordão? Não vai ser tão difícil assim. É só o senhor mandar todo mundo virar de costas para o senhor, fica fácil. O senhor mergulha lá e vamos ver o que dá. Aí Naamã foi, mergulhou 7 vezes, foi purificado de sua lepra, quis honrar Eliseu, que recusou a honraria, voltou para sua casa. A sua ira tinha sido vencida da melhor maneira. Ele olhou, pensou, raciocinou. É por isso que a palavra de Deus diz assim: o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Se você entrou no processo de ira, dá uma freadazinha e começa a ouvir. Começou a ira, diga: Deus, me ajude a ouvir. Primeiro, a voz da própria razão. Segundo, o que eu não sei. Se Dona Eunir, na hora que está lá fervendo mais do que a sopa que está no fogão, chega e diz assim: Senhor, me ajude a ser tardia em irar-me, a estar pronta para ouvir. Quando ele chegar, eu vou perguntar o que houve. Vai evitar a manifestação de ira dela, vai evitar a manifestação de ira dele, vai evitar que um momento bom se torne no motivo para coisas ruins. E a palavra de Deus continua dizendo assim em Tiago: porque a indignação, o furor humano não produz o quê? A justiça de Deus. A ira não é por causa de justiça? Pois bem, a ira humana não produz a justiça de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz assim: dai lugar à ira, deixem a ira ir embora, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Ira, meus irmãos, chama a vingança. Ira não é solitária se ela permanece para o outro dia. É por isso que a palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando a ira permanece, ela chama a vingança para acompanhá-la. Vamos juntas. Há poucos dias atrás, um irmão da igreja estava me contando uma história. O motoqueiro passou pelo carro de uma mulher e ele ficou com raiva porque acha que ela não deu muito espaço para ele.
e meteu o pé esquerdo no retrovisor da mulher. Pum! Arrebentou. E a mulher, talvez pelo susto, alguma coisa, talvez tenha mexido um pouco com o carro, e ele perdeu o equilíbrio e lá foi e se arrebentou num caminhão. E ficou lá, desmaiado, todo ensanguentado, a moto dele toda arrebentada, porque veio um outro carro e pegou a moto, infelizmente não pegaram o infeliz. E ele contava isso para mim, dava para perceber o sorriso nos lábios dele. E enquanto ele contava, eu sorria lá para dentro, esperando que ele não visse o sorriso nos meus lábios. Porque a gente torce para que essas coisas aconteçam. Lê a história num jornal de um indivíduo que sequestra uma menina adolescente, faz mal, abusa da garota e depois mata. E vai para julgamento e um advogado muito esperto consegue que o criminoso saia livre da sala do tribunal. Do lado de fora, a mãe espera por ele e dá 6 tiros no sujeito. A gente lê um troço desse e diz assim, mas bem feito. Só que a ira, meus prezados irmãos, acompanhada da vingança, não produz justiça de Deus. Nem mesmo olho por olho, dente por dente, ela não produz. Ela vai adiante. E a ira também, acompanhada da vingança, não produz a justiça, porque não restitui aquilo que nós perdemos. A mãe pode matar o rapaz, mas não tem a filha de volta, não tem o sossego de volta, não tem a alegria de volta. Há coisas que só Deus e somente Deus pode fazer, é estabelecer justiça por completo, é reparar aquilo que o mal já fez, é apagar as cicatrizes, é curar as pessoas por dentro. Só Deus pode fazer isso. Há uma história contada por Jesus de um homem que chega para o seu Senhor e diz assim: perdoa a dívida que eu tenho. E o que ele deve corresponde a toda a arrecadação do Império Romano na Palestina por mais de um ano. É muito dinheiro. E o patrão vira para ele, o senhor vira para ele e diz assim: tá bom, pode ir embora, está perdoado. Ele chega do lado de fora e encontra um cara que deve para ele R$10, monta em cima do sujeito, aperta o pescoço, sufoca o indivíduo e diz: me paga o que você me deve, e joga o indivíduo na prisão. Sabe por que ele joga na prisão? Porque a lei está do lado dele, a lei está contra o outro que deve. A pessoa vingativa, o argumento dela é esse: eu tenho razão, a lei está do meu lado. Mas o Senhor fica sabendo, o chama para uma conversa e diz assim: eu não te perdoei tanto? E agora é você que vai ser preso, eu suspendo o meu perdão e você vai ficar lá até me pagar tudo que deve. O problema da ira, quando ela permanece, é que ela cria um mundo em torno de nós que Deus não está presente. É o nosso mundo, é a nossa justiça. Nos recusamos a ouvir a Deus, nos recusamos à intervenção de Deus, nos recusamos a crer que Deus pode estabelecer justiça. Agora, não há maior tragédia do que fazermos um mundo em torno de nós mesmos em que Deus não entra. E aí, ainda continuamos procurando a Deus e nos iludindo de que Deus está nos ouvindo. Porque o Senhor disse:
Se você vai dar a sua oferta e tem problemas com o seu irmão, volta lá e acerta com ele, porque a sua oferta não vai ser recebida. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não há condições de Deus perdoar o que estamos fazendo. Isso não significa ir para o inferno, mas significa a ausência de comunhão com Deus e de crescimento espiritual. Você daí em diante se fecha, se barra, e tudo começou lá na ira que o sol se pôs. Como tratar então com a ira? Separe os seus desejos de seus alvos. Esse é um grande conselho de Larry Crabb. Qual o meu desejo quando eu chego em casa no dia 29 de julho e que tem um jantar espetacular me esperando? O meu desejo é ser amado pela minha mulher e amá-la. É isso? Não, esse é o meu alvo. E é fazer com que ela seja feliz. Esse é o meu alvo. O meu desejo é ter a minha autoestima afagada, é ser bem considerado. Isso é o meu desejo, é a minha necessidade. Mas só que Jesus Cristo jamais prometeu satisfazer os meus desejos. Ele prometeu satisfazer as minhas necessidades. E quando eu olho para Ele, eu sei como Ele me ama. A cruz mostra isso, que eu sou amado incondicionalmente, que eu sou querido de forma maravilhosa, que eu não precisei fazer nada para ganhar esse amor de Deus e não há nada que eu faça para perdê-lo. É totalmente livre da parte de Deus, da graça de Deus. Deus me ama assim, como eu sou, pecador do jeito que eu sou. Essa é minha maior necessidade e Deus a satisfaz. Tenho necessidade que outros também me amem? Tenho. Mas quando não me amam, eu posso dizer para Deus: Senhor, eu tenho esse buraco aqui dentro, me ajude a conviver com ele e supre as minhas necessidades. E Deus vai equilibrar a sua vida. Agora, se os seus desejos não podem ser satisfeitos, os seus alvos podem ser alcançados. Alvo é alguma coisa que requer de você uma ação. E eu vou lá para o meu quarto e penso: qual é o meu alvo? Meu alvo é ministrar a minha esposa, é servir a minha esposa, é fazer com que ela se sinta feliz. Ela não está feliz. Por que ela não está feliz? Por causa disso, por causa daquilo. Ela fez isso com tanto carinho. Aí eu volto lá e diz: meu bem, deve ter sido tão difícil para você esse período de espera. Você fez as coisas com tanto carinho. Eu realmente não pude chegar mais cedo. Eu nem consegui me lembrar de qualquer coisa fora ali do gabinete e do que estava acontecendo. Eu não consegui. Mas vamos aproveitar essa boa comida que você fez e vamos aproveitar a nossa noite. Você é uma esposa maravilhosa. E eu sei que, como meu alvo é torná-la feliz, eu sei já as coisas que ela precisa para ser uma mulher feliz. Nós podemos ter alvos para os nossos relacionamentos. E o alvo que Deus coloca diante de nós é esse: ame o próximo como a si mesmo. Ame, e isso significa atividade. Faça as coisas que ele precisa. Seja uma bênção na vida dele. Em vez de diminuí-lo, o exalte. Trate dele bem. Veja o que ele precisa. E não fique apenas se relacionando com ele
como uma espécie de planta que fica no outro querendo sugar, sugar e sugar, só querendo que os seus desejos sejam satisfeitos. Olhe, estabeleça alvos. E a proporção em que você vai conseguindo fazer com que o outro seja feliz, você vai observar que você também é feliz. Palavra dura suscita a ira no outro, mas também na gente. Todas as vezes que nós agimos com os outros de forma bruta, rude, iracunda, isso sedimenta e concretiza dentro de nós atitudes de ira. Quanto mais você age desse jeito, mais insuportável você fica. Vai ser um velho ou uma velha um dia que ninguém vai querer ficar do seu lado. Vai reclamar que o filho não aparece nunca. Vai reclamar da filha que vai lá todos os dias, mas fica pouco tempo. Vai reclamar de tudo e de todos. Porque é nessa direção que você está indo, afirmando a sua ira com o seu comportamento. Agora haja de outra maneira, que você vai ver como você vence a ira. Age de forma amorosa, carinhosa, e você vê como você é capaz de vencê-la. Na Pensilvânia foi julgado um grupo de rapazes. Eles tinham matado um sul-coreano que estava lá fazendo um curso universitário. Eles queriam dançar aquela noite, faltava dinheiro, assaltaram o coreano resistiu, eles mataram para poderem ir a uma danceteria. Quando foram para julgamento, e já durante todo o processo de prisão, depoimentos, tudo isso, a atitude deles era de arrogância, de soberba, de maldade. A mãe do rapaz saiu da Coreia, a igreja pagou a passagem dela para ela ir ao julgamento. E durante todo o julgamento, os rapazes com aquele ar superior, olhando, e olhavam para ela, sorriam, e a mulher ali sofrendo, até que o juiz deu a sentença e os condenou. Quando o juiz os condenou, ela saiu correndo do seu lugar, se ajoelhou diante do juiz e disse: perdoa, esses moços não sabem o que eles fizeram, não sabem a vida que eles estão fazendo. Eles são muito jovens, ficar tanto tempo na cadeia vai acabar com a vida deles. Perdoa, 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 perdoa. Se eles fossem meus filhos, eu pediria isso para o Senhor: perdoa, eles estão enlouquecidos, perdoa. E ela começou a chorar e a clamar, e de repente estavam todas as pessoas praticamente ali chorando, inclusive aqueles rapazes. A ira suscita a ira, mas o perdão, o perdão é que produz mudança. Não é à toa que Deus escolheu o caminho do perdão. Deus, meu irmão, sabe o que faz. Faça a mesma coisa que Ele. Quando você ficar indignado, o caminho é esse. Seja como Ele. Deus sabe o que é ser feliz. Deus sabe o que é estar bem consigo mesmo. A ira dele é uma ira que se justifica, porque é ira contra coisas, mas não contra pessoas. E só será contra pessoas que se agarrarem às coisas que produzem ira, porque produzem sofrimento. Que Deus abençoe cada um de nós, que ajude a cada um de nós a entender o que acontece conosco, a estabelecer alvos para a nossa vida, alvos nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na maneira conforme criamos os nossos filhos, na convivência entre irmãos, na convivência na igreja, alvos de serviço, alvos que ajudem a expressar amor aos outros e a construir a vida dos outros, e a não deixarmos jamais